tudo aquilo que é nos mídia que têm grande influência, como televisão, ou tudo aquilo que são mídias de menos influência, que são papel e coisas assim. Perda de interesse escolar e pela leitura. Esta é uma pesquisa feita com 650 mil estudantes em 4 mil escolas diferentes. Quanto mais assistimos televisão, menos vontade temos de ler e menos interesse e concentração conseguimos ter. É por isso que hoje em dia a igreja se tornou uma coisa muito monótona. E nos programas de jovens, se não houver aqui alguém a dançar, a oferecer alguma coisa, ninguém vem. Tem que haver interesse, porque nós estamos habituados a hiperestímulos. Reparem, nós somos capazes de ficar até às 3 da manhã a tentar assistir ao final de um filme, mesmo assim já com os olhos a cair para o lado. Mas agora experimentem fazer a mesma coisa com a Bíblia. Eu digo que é a hora que as pessoas mais concordam com o que está escrito na Bíblia. Não é? Quando acordarem, será 3 da manhã e não se lembram nem que passagem é que estavam a ler, não é? Hábitos de saúde e atitudes mesquinhos. Eu vi um cartoon extraordinário. Mostrava um jovem e uma televisão dos anos 80. E tinha a data. E depois mostrava 2010. A televisão tinha ficado mais fina e o indivíduo tinha ficado mais gordo. Este foi o processo inverso. Portanto, a televisão e a nossa barriga são inversamente proporcionais. Quanto mais fina fica a televisão, mais larga fica a nossa barriga. Porque os hábitos são... Há coisas que estão intimamente ligadas à televisão. O sofá e as pipocas. Ou as batatas fritas. E em alguns casos as cervejas ou os refrigerantes. Enfim. Mas eu queria que analisássemos um pouco o fenómeno do que se passa no nosso cérebro. E agora é que isto vai entrar no campo espiritual... E não só, e vamos entender porque é que isto tem efeitos na nossa vida imperceptíveis e resultados que nós nunca associaremos diretamente à televisão. Nós vamos falar um pouco sobre o lóbulo frontal. Temos várias partes no cérebro que interagem, mas eu queria focar-me no lóbulo frontal, que falava o Dr. Neil Nedley há pouco. O lóbulo frontal, qual é a importância desta parte da nossa mente? É onde assenta todo o juízo, a razão, o intelecto, a consciência, a espiritualidade, o estar ciente, a vontade e o poder de decisão. Ups! É o centro de comando do nosso ser. Se vocês fossem o diabo, eu sei que alguns quase que são, não é? Terríveis. Mas se vocês quisessem dominar alguém, sabendo que o lóbulo frontal é o centro do comando do domínio do indivíduo, por onde é que começariam? Eu queria que vocês prestassem bem atenção a este aspecto, porque nós vamos falar de várias atividades que exercemos com os nossos sentidos e vocês vão ver como a estratégia do inimigo é sempre a mesma. Começa por hipnotizar o lóbulo frontal, pô-lo em estado alfa, em estado de semi-transe, transe semi-hipnótica. Reparem, qual é o principal problema que nós enfrentamos hoje espiritualmente? Queremos fazer as coisas, mas não temos vontade e poder de decisão. Não há sinergia dinâmica para conseguir realizar o que sabemos que é correto. Mas, se formos ao ginásio todos os dias, vamos ficar com um grande físico. A minha esposa diz que eu fiz publicidade enganosa, porque antes de casar eu era assim, depois de casar eu fiquei assim. Então, se deixamos de ir, o que é que vai acontecer com todos estes músculos? Não sei se vocês já viram fotografias de Arnold Schwarzenegger na praia. Bom, não quero denegrir ninguém, mas o que eu quero dizer é que as pessoas que param de exercitar, tudo aquilo vai se transformar em não tão musculado. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Se nós passamos muito tempo numa atividade que não estimula a sua dinâmica proativa do lóbulo frontal, do centro do comando, reparem, aqui é onde assenta o juízo, a capacidade de avaliar o certo e o errado, a razão, o intelecto, a consciência e a espiritualidade. Quando Deus
comunica connosco, isso acontece no lóbulo frontal. E onde podemos tomar decisões, o que faz a diferença entre um ser mais inteligente e um ser menos inteligente é a diferença entre o seu lóbulo frontal em relação ao resto do cérebro. Quanto maior o lóbulo frontal proporcionalmente ao resto do cérebro, mais inteligente a criatura. O ser humano é o que tem a maior proporção. E aqui é onde está o poder de decisão. Se passamos muito tempo a manter em estímulo nulo esta parte da nossa mente, ela não vai ter a dinâmica que nós queríamos. Mas agora eu queria mostrar algo ainda mais interessante. Não sei se vocês já ouviram falar da luta entre a carne e o espírito, ou das duas naturezas, das duas esferas. Se eu alimentar uma, a carnal, ela vai ganhar a outra. Se eu alimentar a outra, ela vai ganhar a uma. Não é? Então, eu queria que nós entendêssemos um pouco do que se processa. Nós vimos a parte racional e agora vamos ver um pouco do que tem a ver com a parte física, hormonal e emocional. Estes dois órgãozinhos, o tálamo e o hipotálamo controla as excreções e as glândulas, bem como os hormônios, a citação é brasileira, e o tálamo é o posto de intercomunicação de todas as emoções, sensações e sentimentos. Então vamos pensar aqui numa coisa muito interessante. Eu estou a assistir televisão. Ao fim de 2 ou 3 minutos, o meu lóbulo frontal entra em estado alfa. Ou seja, a parte de domínio, a parte intelectual, a parte de interação espiritual, de discernimento moral, está desligada. A informação é gravada porque ela está ali como um disco aberto, sem nenhuma password de entrada. E ao mesmo tempo eu estou a assistir a cenas que estimulam o meu tálamo e o meu hipotálamo, estimulam todo o meu sistema límbico, estimulam as minhas emoções. Se eu estou a assistir a um filme de ação, uma perseguição, o policial, aquelas coisas todas, o meu corpo está todo cheio de adrenalina. Ou seja, todo o corpo está em ação dinâmica, o tálamo e o hipotálamo estimulados, a produção de adrenalina, mas a mente está... Se eu estou a assistir a um filme romântico, eles chamam romântico aqueles filmes bem pesados de sexo, se eu estou a assistir a um filme desses, eu estou a produzir hormonas sexuais, o meu corpo começa a ficar cheio. Depois o que é que acontece com o jovem? Ele passa muito tempo neste tipo de atividades. Ouve aquelas músicas, yeah, baby. Ouve aqueles filmes e assiste a estas coisas. Está sempre a produzir hormonas sexuais, adrenalina, e está sempre a atrofiar o seu lóbulo frontal. Meu amigo, ele pode até vir para a igreja ouvir dizer que não deve praticar sexo antes de casar. Pode tomar as duchas frias que quiser. Mas ele não tem autodomínio. Ele não consegue controlar porque ele está a hiperestimular a parte hormonal e a parte física constantemente e a atrofiar a parte do poder de decisão, de intercomunicação espiritual constantemente. Ele vai para a igreja, ouve essas coisas, quer pô-las em prática na sua vida, mas ele está dominado. Reparem, temos então uma guerra entre o lado racional e espiritual, também diria, e o lado sensorial e emocional. Deus quer de nós um culto racional. Oba! Então vamos atrofiar o lado onde Deus quer o culto. Deus quer que nós dominemos as nossas paixões, os nossos ímpetos carnais e corporais. Oh, então vamos hiperestimular. É basicamente isto que a televisão faz. Bom, vou apresentar-vos um caso muito interessante. Vou falar rapidamente sobre ele. Quem depois quiser ver no PowerPoint, o caso de Phineas Cage, já devem ter ouvido falar. Phineas Cage foi um capataz, um operário do caminho de ferro, e ele teve um acidente terrível, uma explosão de uma barra atravessou, uma explosão ao dinamitarem para fazerem a passagem do caminho de ferro, a barra que ele estava a calcar a pólvora atravessou o seu lado e saiu pelo lóbulo frontal.
O que aconteceu foi que este homem sobreviveu, ele não morreu, mas algo aconteceu. Houve ao acabar de recuperar, além de ter perdido grande parte da massa cerebral, um homem outrora amistoso, agora se mostrava irascível. Diz que perdeu a capacidade de... Ele era muito organizado, planos muito bem organizados, perdeu a capacidade de fazer planos com o futuro, era imediatista em tudo, tornou-se irritadiço, dizia agora palavrões, e quem começou a estudar este caso foi o conhecido professor António Damasio, que ele determinou que as reações cerebrais desencadeadas por estados emocionais distintos podem afetar a nossa mente, e determinou também que há partes do nosso cérebro que têm influência no controle das partes espirituais e morais. E que isto foi o lado que foi afetado. Ele investigou mais de 41 pessoas, pediu que se lembrassem de episódios que marcaram a sua vida, com sensações de tristeza, alegria, medo, raiva, e publicou o estudo na revista Nature Neuroscience. E ele revela que as alterações neurais, acabam por, neurológicas, não é? Diríamos aqui, obrigado, acabam por preceder as manifestações de sentimentos. Ou seja, quando eu estou a assistir a um filme, a cada emoção despejada não é só um fenómeno físico, é também um fenómeno mental. Há toda uma interação de desequilíbrio. Certas emoções desencadeiam mudanças cerebrais que mudam a química do organismo e podem causar reações físicas. Agora imaginem o que é estar constantemente exposto a este estímulo. Basicamente as pessoas assistem televisão todas as noites. Vamos falar um pouco sobre jogos de vídeo. E eu vou dizer que eu não falo muito sobre jogos de vídeo na palestra. As pessoas sempre me perguntam: irmão, porquê que não apresenta mais detalhes sobre jogos de vídeos? Eu vou dizer porquê que eu não apresento. Quem já comprou um jogo de vídeo, já leu a informação que está na parte de trás, porque é obrigatório por lei escrever lá. Diz assim: este produto pode causar epilepsia. Se começar a notar espasmos ou reações estranhas, pare imediatamente de jogar e consulte um médico. Eu não sei se é preciso dizer muita coisa numa palestra sobre isto. O que é que vocês diriam se fossem ao supermercado e houvesse uma embalagem que diz assim: esta comida pode causar envenenamento. Se começar a revirar os olhos e a espumar da boca, pare imediatamente de comer e consulte um médico. Acham que é preciso dizer alguma coisa numa palestra sobre isto? O próprio produto já avisa do perigo que é, mas as pessoas acham que não há problema nenhum. E ainda espero que se diga alguma coisa. Então eu vou falar muito pouco sobre jogos de vídeo, mas eu vou-vos dizer algo. Se a intermitência da televisão causa um estado hipnótico e a hiperação e hiperestímulo causa uma forte produção hormonal, aumentem isto a 10 ou 20 vezes num jogo de vídeo. A começar pelos joguinhos de crianças. Não sei se se lembram do antigo Sonic, um boneco que não parava quieto um segundo, havia sempre uma parte do corpo a mexer. E depois como é que queremos que as crianças parem quietas? Elas estão habituadas a ver um indivíduo que está sempre... É a intermitência constante, uma hiperação constante. Mas, no estado hipnótico, temos aqui uma experiência do Dr. Sanjay Gupta. Ele é o médico, um dos principais médicos da CNN. Ele fala sobre jogos de vídeo violentos e ele explica como as partes do cérebro que interagem com a realidade e a fantasia sofrem um desequilíbrio nos seus estímulos e começa-se a misturar uma coisa com a outra. As pessoas sofrem estímulos fantasiosos, mas que são tão fortes, tão realistas, e hoje em dia os jogos são 3D puro, não é? Tudo muito realista, para não falar das pessoas que usam máscaras de 3D, realidade virtual e aquelas coisas todas. Chega a um ponto que não há percepção. Isto também acontece a um nível um pouco menor com a televisão. Não sei se já repararam, mas as pessoas têm a tendência de transpor para a vida real o que veem nas novelas. Ai, vizinha, eu acho que o meu marido está com outra. Ai, é? Olha, faça como a Joana da novela, ponha-o a dormir no sofá que ele vai aprender lição. São coisas do mundo da fantasia. E as pessoas transportam para a realidade como se fosse a lição. Nos Estados Unidos, uma das coisas que a gente reparou é que os polícias, parece que estamos a ver um filme. Transportam para... As pessoas se comportam no dia a dia como se estivessem num filme. Elas vivem aquela situação. Não sei se já aconteceu
Não deve ter acontecido porque aqui os namorados não brigam e os esposos e as esposas também não brigam. Mas já aconteceu convosco, sabem o que eu estou a dizer. Numa briga de namorados, vocês sem querer tiveram uma reação. Mas porquê é que eu fiz assim? Às vezes são reflexos que estão gravados na nossa mente, nesse estado alfa, e nós não sabemos, temos reações. Eu vi uma cena terrível que aconteceu com um amigo meu. Ele diz que vinha na estrada e um indivíduo, alguém atravessou-se no trânsito. E atenção que eu sei que isto parece uma história daquelas do Brasil, mas isto aconteceu em Portugal. E o indivíduo saiu do carro furioso e com uma arma e disse: o que é que tu fizeste? E apontava a arma e toda a gente a puxá-lo para um lado e para o outro, e a mãe e a filha a gritar: pai, tem calma, tem calma. E de repente o homem começou a acalmar-se. Ai, o que é que eu ia fazer? Desculpe lá e tal. As pessoas depois perguntam-se como é que acontecem casos como Columbine e entram jovens na escola e matam toda a gente. Ai, como é que isto aconteceu? Como é que aconteceu? O que é que estas pessoas estão a assistir? Lixo entra, lixo sai. Aquilo que nós alimentamos a mente é aquilo que tem que sair. E ele fala então sobre a perda da noção da realidade e a mistura com a fantasia. Então o que nós temos, se representássemos graficamente, é que o estímulo intelectual, de discernimento, espiritual, de força de vontade e poder de decisão é diminuído ao máximo, e o estímulo das coisas físicas, hormonais, carnais, é aumentado ao máximo. Eu acho que não preciso de falar sobre televisão, basta que olhemos para a programação. Eu já experimentei várias vezes, às vezes vou pregar a lugares distantes, fico sozinho em algum lugar e estou num apartamento que tem televisão ou no hotel e eu vou fazer uma experiência. E ligo a televisão e não dá para assistir, honestamente, 5 minutos. Honestamente, 5 minutos. Claro que se estivermos muito absortos naquilo, nós não distinguimos, mas se estivermos a olhar com sentido crítico, são 5 minutos e começa logo, há sempre alguma coisa. Até nos horários infantis é perigosíssimo. Às vezes, no intervalo de um programa infantil, vem um anúncio de um programa que vai dar à noite. E as crianças ficam logo ali bombardeadas. Eu quero dizer-vos que eu sou apaixonado por televisão. E eu sei que há pessoas que dizem assim: não há problema de termos televisão em casa, desde que a gente saiba controlar e assistir com senso. É por isso que eu não tenho televisão em casa. E eu acredito que deva ser assim, que deve haver pessoas que conseguem se controlar. Ainda não conheci nenhum. Mas quando eu conhecer, eu vou comprovar que existem pessoas que conseguem dominar a televisão. Normalmente são as que não gostam nada dela é que conseguem dominar. As que gostam têm muita dificuldade. Agora eu queria que entendêssemos algo muito importante. A lei de Deus, que representa o caráter, onde é que Deus quer gravar a sua lei? Ele diz assim em Deuteronômio 6. Temos aqui alguns erros, depois para corrigir, a versão nova já vem com correções. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Domínio sobre o emocional. Tu as inculcarás a teus filhos e também as atarás como sinal, marca, na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. Ou seja, a forma como Deus grava a sua informação, o seu caráter, a transformação da nossa vida, é no centro de comando do nosso ser. Ele quer que a sua lei esteja impressa, seja o modelo comportamental e entre os teus olhos, ou seja, tenha domínio sobre o que vemos, tenha domínio sobre o nosso ser. Interessantemente, eu queria que entendessem algo muito sério, porque é exatamente aí que o inimigo quer gravar o contrário da lei de Deus. Olhem só, pensem só. A lei de Deus representa o seu caráter. Deus quer gravar no centro do comando do nosso ser um modelo comportamental semelhante ao dele. E exatamente aí, em contraposição, o diabo quer gravar um modelo comportamental oposto ao de Deus. Existem muitas pessoas preocupadas se o sinal da besta é um código de barras, se é um 666 na testa. Já até ouvi dizer que é o www da internet, porque é V1, V1, V1,
666, que é o 666 dos cartões de crédito, do código de barras. Pode até ser que essas coisas façam todas parte de um sistema de controle. Agora, honestamente, em vez de estar preocupados com como é o sinal da besta, eu estaria mais preocupado, em vez de estar preocupado com o que é o sinal da besta, eu estaria mais preocupado com como é o sinal da besta. Porque, na realidade, muitos adventistas estão a dizer, quando sair o decreto dominical, eu estou por Deus. Se repararmos bem, do decreto dominical, a questão ali é o sábado, a autoridade de Deus, o selo, a marca de Deus, que é o culminar de toda a sua lei, o